Nessa semana, iremos aprender sobre ponteiros. Possivelmente você já deve ter ouvido falar sobre ele, né? Então vamos desvendar o que são ponteiros. Bom, toda variável ela precisa utilizar um endereço de memória para poder armazenar dados. A memória ela vai ser dividida em bytes. E os bytes eles são numerados de 0 até o limite da nossa memória da máquina. E aí, cada um dessa numeração dos bytes, a gente dá o nome de endereço do byte. Bom, então vamos considerar que esse espaço da tela não seja a memória da nossa máquina. Então, cada um dos espaços ou quadrantes, ele precisa de um endereço para qual a gente possa solicitar que guarde ou seja recuperado um dado desta posição da memória, deste byte. Bom, então aqui nós temos uma sequência, né, que vai imitar a nossa memória do computador. Acontece o seguinte, se chegar um conjunto de instruções, né, então uma declaração, por exemplo, de uma variável, aqui nós temos variável char c, né, então estamos declarando a variável char c. Bom, para guardar uma variável do tipo char, é necessário uma posição da memória, né, um byte da memória. Bom, então, o que o nosso programa tem que fazer? O que o sistema operacional tem que fazer? Quando for solicitado, então, para guardar um dado na memória, um byte na memória, ele precisa encontrar um byte disponível. Então, ele irá localizar na memória um byte disponível e então, após a localização, ele vai guardar um esquema de uma tabela, né? O nome da variável e o endereço dessa variável. Então, ele percebeu que a posição 010 ela está disponível para uso, para o uso do nosso programa. Então, ele vai guardar que a variável C, né, ela está então ocupando a posição 010. E se então vier a seguinte instrução, C recebe o caractere A. Então, o que o nosso programa vai ter que fazer? Bom, primeiramente, ele vai ter que analisar ali a nossa tabela. Olha, a variável C está em qual endereço da memória? Então, ele vai olhar que está no endereço 010. Então, no endereço 010, vai ser guardada o caractere A. Então, o A vai ser guardado lá no byte referente à variável C, que é o byte de endereço 010. Então, de maneira análoga, vamos considerar agora o seguinte, que veio a seguinte instrução, int x recebe 10. Bom, então, a primeira coisa que o computador vai ter que fazer é o seguinte, vou precisar alocar memória para essa variável x. Só que a variável x é do tipo inteira. Né? Num sistema de arquitetura, né? Num computador de arquitetura de 32 bits, né? A variável int ela ocupa 4 bytes. Então, ele vai precisar localizar 4 bytes sequenciais livres, que vão ser então utilizados para guardar este número, que é o número aqui que representa a variável x. Bom, então ele vai localizar na memória. Vamos considerar então que ele selecionou a posição de 010, 011, desculpa, então a posição 011 a 014. Bom, então esse espaço vai ser alocado para a variável x. E ele vai guardar então na tabela a relação, o nome da variável, que aqui no caso é x, e o seu endereço, que é 010. Bom, então observe que ele guarda somente o primeiro byte de endereço nessa tabela. Bom, então quando vier a instrução x recebe 10, o que vai acontecer? O nosso programa, então, vai ter que pegar o valor ali, o 10, né, e vai guardar nos bytes que representam a variável x. Nesse caso, a variável x ela começa no endereço 010. Então, no endereço 010, ele vai começar a colocar o número 10. Bom, então, lembrando que são um conjunto de bytes, né? Então, vai ficar assim, conforme está apresentado na tela, né? O 010 a 014 representa a nossa variável x. Né? Como é um número pequeno, esses bytes vão ser, então, na sequência 0, 0, 0 e 10.
Então, toda variável ela ocupa uma certa localização na memória. E o seu endereço é do primeiro byte ocupado por ela. Independente se ela é um char, se ela é um int, se ela é um float, se ela é um double ou se ela é um tipo de estrutura de dados que nós definimos. Okay? O endereço da variável é o primeiro byte da memória ocupado por esta variável. E o endereço de uma variável vai indicar em que parte da memória do computador a variável está alocada. Assim, é especificado que aquele conjunto de bytes ali vai estar guardando os dados referentes àquela variável. E o ponteiro vai nos proporcionar um modo de acesso à variável, mas sem referenciá-la diretamente. Nós aprenderemos nessa aula, e a isso nós chamamos de acesso de modo indireto ou acesso indireto. Bom, em relação a isso, então, nós temos o ponteiro variável. O ponteiro variável é uma variável que armazena um endereço de memória. Então, se nós temos a variável inteiro, que é do tipo int, né, nós teremos aqui o ponteiro variável, que vai ser uma variável que vai apontar o endereço de memória. E, normalmente, ela é a posição de uma outra variável da memória. Bom, simplificando, em vez de dizermos ponteiro de variável, nós apenas dizemos ponteiro, ok? Então, mas toda vez que a gente falar um ponteiro, ela é uma ponteiro variável. Dizemos, então, que uma variável aponta para outra variável, quando a primeira contém o endereço da segunda, que nós iremos ver agora nos próximos exemplos. Bom, então vamos aprender primeiro os operadores para poder então compreender como que uma variável aponta para outra. O primeiro operador que nós temos é o operador que vai nos declarar um ponteiro. Então, o operador de definição de ponteiro é o asterisco. Né? Como é que nós declaramos uma variável? Nós colocamos o tipo, espaço, o nome da variável e ponto e vírgula, correto? Então, ali nós temos um exemplo, int x, ponto e vírgula. Neste caso aqui, irá declarar a variável inteira x. No caso de um ponteiro, nós iremos colocar o tipo, um asterisco e o nome da variável. Bom, então um ponteiro aqui, nós estamos nessa instrução int espaço asterisco p, declarando que a variável p é uma variável, um ponteiro variável do tipo inteiro, ok? Então, a partir de agora, vai existir a variável p, um ponteiro p, que irá apontar para o endereço de memória que guarda números inteiros. Bom, então vamos compreender como é que acontece aqui na nossa máquina, ok? Bom, então ali nós temos o espaço da memória, o apresentado anteriormente, né, o contexto anterior, novamente aqui, só que entretanto agora nós temos mais uma instrução, que é o int asterisco p. Então ali eu estou declarando uma variável ponteiro p, né, do tipo inteiro. Acontece o seguinte, toda variável tem o seu espaço de memória. Então, a variável ponteiro ela também terá o seu espaço de memória. Então, dessa forma, o computador vai precisar encontrar espaços para alocar essa variável. Neste caso aqui, se a gente considerar que um computador tenha 32 bits de arquitetura, ele irá precisar, então, de 4 bytes para poder guardar essa variável ponteiro. Da mesma forma como ele fez anteriormente, né, com as variáveis primitivas que nós vimos no começo do vídeo, ele irá procurar então uma sequência de 4 bytes para poder alocar a essa variável ponteiro p. Então, neste caso, analisando aqui, os próximos bytes livres são de 0,15 a 0,18. Então, ele vai alocar esses bytes à nossa variável p. Com isso, ele vai dizer que esses bytes estão ocupados e vai guardar na tabela, né, de relação variável-endereço o nome, então, da variável que é p e o primeiro byte que endereça essa variável, né, que essa variável contém seus valores, que é 0,15. Bom, então, utilizamos o operador asterisco para indicar que estamos declarando um ponteiro. O asterisco ele pode estar próximo do tipo ou próximo da variável.
ok? Então, não tem importância se ela está próxima do tipo ou se ela está próxima da variável, ok? Mas o asterisco vai indicar o ponteiro apenas à próxima variável. Então, temos que tomar um pouco de cuidado com isso. A partir das declarações, das instruções a seguir, quais seriam as variáveis do tipo inteiro e quais são as variáveis ponteiros para inteiro? Então, vamos lá? Então, aqui eu tenho int, número, vírgula, asterisco p. Bom, número aqui é uma variável do tipo inteiro, enquanto que p é uma variável ponteiro para inteiros. E nessa daqui? Bom, número vai ser uma variável do tipo inteiro, enquanto que o p vai ser uma variável ponteiro para inteiros. Então, p é um ponteiro, veja o asterisco próximo dele. Enquanto o número, não existe o asterisco antes dele. Então, número não é um ponteiro. E nessa daqui? Complicou, né? Bom, mas é a mesma analogia, não importa se o asterisco está próximo do int ou não. Aqui somente teremos a variável p como ponteiro. Número é apenas uma variável do tipo inteiro. E neste daqui? Bom, veja, P1 possui asterisco antes, P2 também possui asterisco antes. Então, tanto P1 quanto P2 são variáveis ponteiro para inteiros. Compreender, então, como declarar ponteiros? E essa regra vale para qualquer tipo de dados que nós temos na linguagem C. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Int asterisco, né? Por exemplo, ptrx. Né? Então, vou criar uma variável ptrx, que é um ponteiro para um ponteiro para variáveis do tipo int. Né? Aqui na linha seguinte, eu tenho um ptry, que é um ponteiro, né, de variável para floats. Ok? E lá por último, eu tenho ptrc, que é um ponteiro para variáveis do tipo char. Então, genericamente, para declarar um ponteiro, eu vou dizer qual é o tipo, em seguida colocar um asterisco e o nome da variável. Eu, particularmente, prefiro deixar o asterisco próximo ao nome da variável. Fica mais óbvio do que deixar o asterisco próximo ao tipo. Bom, e como nós estamos falando ali, tipo, pode ser um tipo primitivo ou pode ser uma estrutura de dados também, como que nós criamos usando structs. Bom, já que nós aprendemos agora como declarar um ponteiro, vamos aprender a inicializá-lo? Inicializar um ponteiro é muito importante, pois deixá-lo sem ser inicializado pode gerar brechas de segurança. Bom, inicializar um ponteiro significa que nós vamos definir um resultado, um valor para ele logo na hora que for criar um espaço de memória para esse ponteiro. Usualmente, nós inicializamos o ponteiro com a constante null. Null é uma constante definida na biblioteca stdio.h e em algumas outras também, que indica que o ponteiro aponta para nada. Então, null significa nada. Ok? Bom, para fazer isso, nós colocamos o seguinte: o tipo do nosso ponteiro, então aqui no caso do int, o asterisco, o nome da nossa variável, igual, porque é uma atribuição, né? A palavra igual e em seguida a palavra null. Lembre-se, então, de sempre inicializar os seus ponteiros. Embora a linguagem C ela permita você construir a seguinte sintaxe: int espaço asterisco ptr, né, o nome da variável ponteiro, ponto e vírgula, ok? Ela não vai inicializar para você. A este tipo de declaração, nós damos o nome de ponteiro selvagem, que deve ser evitado para evitar resultados inesperados. Um outro operador utilizado quando trabalhamos com ponteiro é o operador e-comercial, que é o operador de endereço. Esse operador, né, ele vai fazer com que nós conhecemos o endereço ocupado por uma variável.
Tomamos como exemplo a declaração da variável int x igual a 10. Né? E se nós utilizarmos, então, a seguinte instrução, printf, o endereço de x é, porcentagem p, vírgula, e comercial x. Significa que ao receber o operador e comercial x, não vai ser retornado mais o valor da variável, que seria o valor 10, em si o endereço dessa variável. Então, qual é o seu primeiro byte na memória? Né? Que é uma sequência de zeros e uns. Né? Como é um endereço numérico, né, de 32 bits, uma sequência de zeros e uns, 32 zeros e uns. Para exibir na tela, usualmente nós imprimimos em formato hexadecimal. Então, por isso eu usei o porcentagem P. Então, este printf aí irá apresentar para mim não o valor da variável x, mas o endereço da variável x. Então, vamos compreender como isso acontece na nossa memória. Tomo, então, o exemplo aqui do nosso estado da memória, né, em que nós temos a variável c com o valor a variável x com o valor 10. Né? E se eu pedir o seguinte, olha, printf, lá o conjunto de instrução, né? O endereço de x é, e aí e comercial x. O que ele vai fazer? Ele vai ali, então, na tabela, né, variável endereço, então ele vai pegar a variável x, qual que é o endereço da variável x? É 011. Então, ele vai imprimir na tela o valor 011. Então, se nós conseguimos declarar um ponteiro, sabemos que um ponteiro é uma variável que aponta para uma outra variável, para um outro endereço de memória, e conseguimos recuperar ou obter um endereço de uma variável, nós podemos então fazer que um ponteiro ele aponte para uma outra variável. Vamos ver o seguinte conjunto de instruções? Bom, eu estou declarando aqui uma variável x, que é do tipo int e que recebe o valor 10. Nessa segunda instrução, eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho uma variável p, né, que é um ponteiro de variáveis inteiro, então um ponteiro para inteiros. E depois, em seguida, eu faço o quê? Eu posso pegar o valor, o endereço da variável x e fazer p apontar. Lendo essa instrução, nós dizemos que p recebe o endereço de x. Assim, a variável p irá apontar para a variável x. Vamos ver como é que então, isso acontece na memória? Nós pegamos então ali a instrução que está em destaque, P recebe E comercial X ponto vírgula. O que vai acontecer na memória? Bom, primeira coisa, E comercial X, é necessário pegar o endereço da variável X. Para isso, o computador vai analisar a tabela variável endereço e vai ver que X, né, o endereço de X é 011. Após obter esse valor, o 011, ele vai atribuir a P. Para atribuir esse valor a P, o que ele vai precisar fazer? Ele vai ter que analisar, olha, P está em qual endereço de memória? A partir do 015. Como é um ponteiro de inteiros, então são os 4 bytes a partir do 015. Ou seja, do 015 ao 018. E nesse conjunto de bytes, ele vai guardar o valor 011. Então, vai ficar lá, olha, 00011. No momento que nós temos o ponteiro apontando para o endereço de memória, nós podemos obter o valor que está naquele endereço de memória ou até mesmo manipulá-lo. Bom, nós podemos fazer isso através do operador de indireção, que ele vai então, que é o asterisco, ele vai nos retornar o valor da memória apontada por um ponteiro, ou permitir a alteração do valor guardada naquela posição da memória. Considere o seguinte caso, em que nós temos a declaração do int x, asterisco p, essa primeira linha de código. Nos diz o seguinte, estou declarando uma variável x do tipo int, do tipo inteiro, e um p, que é um ponteiro para inteiros. A segunda instrução, x é igual a 10, ela me diz o seguinte, que o valor da variável x vale 10. A terceira instrução, p igual a e comercial x, nos diz o seguinte, que
P vai apontar para x, ou seja, a variável ponteiro P vai receber o valor do endereço de x. Logo, vai estar referenciando x. Bom, e por último, se eu fizer a inscrição, a seguinte instrução, printf, o valor apontado por P é porcentagem D, asterisco P. Acontece aqui que eu estou pedindo, então, para ele fazer o quê? Imprimir na tela asterisco P. O que é asterisco P? É o valor apontado por P. O valor apontado por P é, né, ele está apontando a variável x, logo o valor da variável x é 10. Vamos ver como é que fica então isso na nossa memória? Nós temos lá o printf, o valor apontado por P é porcentagem D, né? E eu quero imprimir na tela o asterisco P. Bom, o que ele vai ter que fazer o seguinte, então? Primeira coisa, ele vai analisar qual é o valor de P. Ele vai precisar saber aonde P está localizado. P está no endereço 015. E ele vai então ler os 4 bytes seguintes, pois ele é um ponteiro para inteiro. Então ele vai perceber que o conteúdo de P é 00011. Bom, de posse disso, ele vai lá então buscar, vai fazer uma indireção no endereço 00011. 00011 é ali o endereço, né, 0011. A partir disso, ele vai ler os 4 bytes, porque ele é um ponteiro de inteiros. Ele vai pegar os 4 próximos bytes e então vai ler que ele está apontando para o valor 00010. E então imprimir na tela do usuário o valor 10. Ponteiro é uma ferramenta extremamente útil. Entretanto, nós temos que tomar muito cuidado ao utilizá-la, principalmente em relação a utilizar o ponteiro, tentar acessar um espaço da memória em que um determinado ponteiro está utilizando e esse espaço da memória não foi, se esse ponteiro não foi inicializado, que pode causar uma indireção ao espaço de memória inválido. Bom, e então cuidado ao utilizar ponteiros selvagens, né, e não inicializá-los. Podemos também atribuir o valor de um ponteiro a um outro ponteiro. É importante que esses ponteiros sejam do mesmo tipo, ok? Então vamos aprender agora? Bom, eu tenho a seguinte declaração: int x, asterisco p, asterisco p2. Significa o quê? Que eu tenho uma variável do tipo x, que é inteira, desculpa, uma variável x do tipo inteira. Eu tenho uma variável ponteiro p para números inteiros e outra variável ponteiro p2 para números inteiros. Se x receber 10, significa então que o valor da variável x é 10. Mas veja essa instrução, né? P é igual a E comercial x. Significa o quê? Que P vai receber o endereço de x. Então, P está apontando para x. E essa última instrução, P2 recebe P. O que isso significa? Que P2 vai apontar para o mesmo endereço de memória a qual P aponta. Bom, vamos ver então como é que fica isso na memória? Considere que apresentou a declaração da instrução int asterisco P2. Bom, o que o computador vai ter que fazer? Olha, uma nova variável, vai precisar de espaço de memória para armazenar essa variável. Um ponteiro, numa arquitetura de 32 bits, é necessário então 4 bytes. Então vai precisar de 4 bytes que ainda não estão sendo utilizados. Vamos considerar então que ele vai pegar o byte que parte a partir do 019. Assim, então, ele vai analisar, vai pegar para guardar os dados do ponteiro 2, os bytes 019, 020, 021 e 022. Bom, com isso ele vai precisar guardar na tabela. Olha, a variável P2, o ponteiro P2, ele está ocupando o endereço 019 até o 022. Bom, então ele alocou esse espaço. Quando eu fizer então que o ponteiro 2 ele recebe P, o que ele vai fazer? Bom, primeira coisa, ele está acessando os dados de P. Então ele vai fazer o seguinte, olha, a variável P ela está no endereço 015. Então ele vai obter os valores que estão entre o 015 ao 018.
porque é uma variável ponteiro, ela precisa de 4 bytes. Então, analisando os 4 bytes a partir do 0,15, ele vai obter o valor 00011 e vai guardar este valor nos bytes que representam a variável P2. Então, P2 é de 0 a 19, então a partir do 0,19 ele vai guardar o 00011, ficando assim, como está representado na tela, o estado da memória. Lembre-se, bom, o P e o P2 apontarão então para x após a execução da atribuição. Repare, 0011, que está tanto nos bytes 0 a 15 a 018, estão no bytes de 0 a 19 a 022. Ou seja, tanto P quanto P2 estão apontando para o endereço 00011. E quem possui o endereço 0011? A variável x. Caso você queira imprimir os valores de P e P2, né, na tela do usuário para poder conferir em um determinado programa, você pode usar a função printf. Né? E a função printf usando a máscara porcentagem P para imprimir o número hexadecimal e o nome do nosso ponteiro, P e P2, como as instruções que estão no canto inferior esquerdo. Agora que nós vimos que um ponteiro, ele é uma variável que aponta para o estado da memória, nós podemos alocar, fazer ele apontar para uma variável, nós podemos utilizar ponteiros para alterar o valor que está na memória, naquela posição da memória. E para isso usamos o operador asterisco. Bom, considerando o contexto já criado, eu poderia criar a seguinte função, asterisco P recebe 20. Significa, então, a posição a qual o ponteiro P aponta, ou a variável a qual P aponta, vai receber o valor 20. Então, vamos analisar a instrução asterisco P igual a 20? Bom, então, igual a 20 significa que vai atribuir 20 a algum lugar. Que lugar? Vamos, então, ter que analisar o asterisco P. Bom, o P está na posição 015, os 4 bytes após a posição 015, que são os bytes 00011. Então, o computador vai ter que ir na posição 00011 e guardar o valor 20. Então, o 011 ali, ele vai lá e vai alterar para 00020. Entenderam como é que acontece na memória a mudança de um valor de uma variável por meio de um ponteiro, usando o operador de indireção? Bom, dando uma visão mais abstrata, que não vai mexer diretamente com os bytes, mas que simplifica a compreensão, vamos usar caixinhas. Né? Então, nós tivemos a declaração das variáveis int x, o ponteiro p e o ponteiro p2, que estão representados aí em 3 caixas. Bom, se eu fizer a operação x recebe 10, significa que o valor 10 vai ser guardado dentro da caixa x. Se eu fizer o p recebe e comercial x, significa então que o ponteiro p vai apontar para a variável x, e representando graficamente isso através de uma seta. Quando eu fizer P2 recebe P, significa então que P2 vai apontar para a mesma variável, para a mesma posição de memória, a qual P aponta. Então, agora P e P2 vão estar apontando para a variável x. E quando eu fizer asterisco P igual a 20, significa o quê? Vá aonde P aponta e guarde o valor 20. Então, o valor da variável x ali vai ser 20. Bom, podemos usar ponteiros para fazer qualquer operação na variável apontada, somando 1, multiplicando por 3, a depender do tipo, né, de dados que está sendo guardados ali na variável, ou seja, a partir de qual é o tipo do ponteiro. Se é um ponteiro para inteiros, eu consigo usar operadores de inteiros. Se é um ponteiro para float, eu consigo usar operadores específicos para float. Bom, então vamos analisar a seguinte instrução. Asterisco P igual a asterisco P mais 1. Bom, o que isso daqui significa? Que eu vou ter que, então,
lá aonde P está apontando, então asterisco P, e somar mais 1. Então, asterisco P, qual é o valor que está guardado em asterisco P? O valor 20, porque o ponteiro P aponta para a variável x, contém o valor 20. 20 mais 1 igual a 21. E então ele vai pegar esse valor 21 e vai fazer o que com ele? Vai guardar, por causa do operador de atribuição, aonde P aponta. Então, P aponta a variável x, então o novo valor da variável x agora é 21. Você deve estar tentando assimilar esse conhecimento com conhecimentos anteriores. Bom, visto que a variável ponteiro ela é uma variável, né, é possível verificar qual é o seu valor? Ou, de uma maneira mais simples, eu consigo verificar se o ponteiro aponta para null? Ou seja, né, declarado um ponteiro P, né, que recebeu o valor, um determinado valor, né, que no caso eu coloquei null, mas poderia ser o endereço de uma outra variável, não tem problema. Okay? E criar a seguinte instrução: if, abre parênteses, P igual, null, fecha parênteses. Né? Qual seria o resultado dessa expressão if? Né? Aqui significa que esse ponteiro P ele é nulo, porque ele foi inicializado como null anteriormente. Então, eu posso fazer comparações de ponteiros, né? Aqui neste caso, verificando que o ponteiro P ele é nulo ou não. Agora, nós podemos verificar também se ele está apontando para uma posição da memória. Neste caso aqui, antes da verificação do if, eu acrescentei duas linhas. Né? Eu declarei uma variável x do tipo inteiro e depois eu disse o seguinte: P vai apontar para x. Agora, como P não está mais apontando para null, o resultado do if é falso. Né? A decisão do if é falsa. Logo, ele não vai imprimir na tela que o ponteiro P aponta para null. Uma outra pergunta que você pode estar se fazendo: se dois ponteiros estão apontando para a mesma variável, é possível verificar se eles são iguais, né? Se o conteúdo dos ponteiros são iguais? Sim, é possível. Vamos considerar o seguinte, né? Então, nós temos o quê? Que a variável if, né? Podemos fazer o seguinte: temos dois ponteiros, o P e o P2, né? Conforme nos exemplos anteriores. O que eu posso fazer o quê? If P é igual a P2, então fazer uma decisão de verificação se P é igual a P2. O que o computador vai fazer? Bom, primeira coisa, qual é o conteúdo de P? O conteúdo de P está na posição de memória, os 4 bytes, a partir da 015. Então, a partir da 015 eu tenho o valor 00011. Qual é o valor de P2? P2 está a partir do byte 019. Então, a partir do byte 19 eu tenho 00011. E vai verificar 00011 é igual a 00011? Verdade. Então, tanto P quanto P2 estão apontando para a mesma variável. E é possível não somente usar os operadores, né, de verificação se são iguais ou verificação se estão diferentes, mas é possível também utilizar outros operadores relacionais, como por exemplo menor, maior, menor igual e maior igual, a qual nos permite então perceber se os ponteiros estão antes ou depois da posição de memória. Antes de encerrar esse vídeo sobre, né, introdução a ponteiros, gostaria de salientar uma coisa. Como os ponteiros, né, e as variáveis elas vão sendo alocadas à medida da execução do programa, que vai depender de vários fatores, como, por exemplo, quantos programas já foram carregados, o sistema operacional que está sendo utilizado, entre outros, né? É importante salientar que, em uma determinada, comparando duas execuções, pode ser que os resultados relacionados às posições, aos valores dos ponteiros, sejam diferentes, ou seja, a variável pode ficar em endereços diferentes conforme a execução, no momento da execução do nosso programa. Ou seja, se o programa ele exibe na tela do usuário o conteúdo de um ponteiro, ou seja, o endereço de uma memória, de uma variável, né, no momento de uma execução, pode ser que em outra execução este endereço mude.
pois vai depender então do sistema operacional, dos programas existentes na memória ali durante a execução. Imprimimos os endereços da memória por meio de exibição em hexadecimal, para não gerar números muito grandes, e essa hexadecimal facilita um pouco o nosso trabalho de comparação. Bom, e outro último item que eu quero observar é que não é possível mudar o endereço das variáveis, né? O que nós podemos mudar é o endereço a qual um ponteiro está apontando. Bom, ponteiros é uma das ferramentas mais poderosas, se não for a mais poderosa das ferramentas oferecidas pela linguagem C. Mas muita gente acha difícil utilizá-los, né? É necessário conhecer bem a utilização de ponteiro. Além do mais, é um conceito novo para o programador, né? E os símbolos utilizados nas operações com ponteiros já são os símbolos utilizados em outras operações, né? O asterisco, por exemplo, é utilizado para multiplicação. E agora vocês aprenderam um novo significado para o asterisco, que vai depender do contexto ao qual ele está localizado, que pode ser a declaração de um operador, de um ponteiro, ou a escrita, obtenção de um dado onde o ponteiro aponta, ou então a alteração do dado a qual um ponteiro aponta, né? Então isso pode nos confundir um pouco, e para isso precisamos de prática, né, e assimilação deste conteúdo. Mas por que então usar, visto que ponteiro é uma ferramenta tão complicada de início, né? Bom, ele tem uma série de facilidades, né? Uma série de potenciais de uso para a linguagem de programação, né? Ele fornece maneiras com as quais as funções podem realmente modificar os argumentos que recebem, que é por meio da passagem por referência. Nós iremos revisar no próximo vídeo. É possível utilizar ponteiros para passar matrizes e strings mais convenientemente de uma função para outra. Outro benefício é possibilitar trabalhar com a alocação dinâmica de memória. Nós também aprenderemos nessa semana. Bom, uma outra também é aumentar a eficiência de certas rotinas, principalmente daquelas que recebem como entrada uma grande quantidade de dados, que ao invés de passarmos por valor, nós passamos por referência. É também por meio dos ponteiros que nós iremos aprender a criar filas, pilhas e listas utilizando memórias dinâmicas, né? Por meio dos ponteiros, então, nós criamos estruturas de dados complexas. E o último item, também é possível, através de ponteiros, passar, né, o endereço de uma outra função, né? Então, como curiosidade, posso adiantar-lhe o seguinte, né? Quando um programa é carregado para a memória, ocupa uma certa parte dela, ou seja, o nosso programa em si precisa estar na memória, não só as variáveis. Bom, toda variável e toda função do programa vai começar e vai ter o seu endereço particular, que é chamado de endereço da variável ou endereço da função. Portanto, nós podemos ter, então, ponteiros para variáveis e ponteiros para função. Nessa disciplina, nós iremos apenas abordar ponteiros para variáveis. Mas caso você seja curioso e queira aprender a programar a linguagem C, né, de forma profunda, sugiro, então, também estudar os ponteiros para função. Vamos praticar um pouquinho esse conhecimento adquirido agora?